Boa noite a todos. Eu sou Helena Carla, enfermeira, coordenadora do curso de enfermagem e docente do curso de enfermagem do Unifunec, também docente do curso de medicina do Unifunec. Hoje, iniciamos uma noite muito especial, uma semana muito especial, a semana que comemoramos o Dia do Enfermeiro. Eu quero aqui agradecer todos, discentes e docentes do curso de enfermagem do Unifunec. É um prazer estar aqui com todos vocês. Também quero agradecer os discentes do curso técnico de enfermagem do Unifunec. Também está conosco os discentes do curso técnico da ETEC de Ilha Solteira e os discentes do curso de enfermagem do Unifep, né, com a professora Valéria Vaz. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo em enfermagem, novos caminhos para o profissional. Eu quero agradecer a presença da enfermeira Poliana Loverbeck e a enfermeira professora Thaís Jordão. Poliana é facilitadora e consteladora familiar, mentora sistêmica, enfermeira do Hospital Beneficência Portuguesa, especialista em auditoria e enfermagem, gestão em saúde, saúde indígena, redes de saúde. Vastas informações a Poliana vai ter para a gente, hein? Também estará conosco a professora Thaís Jordão, coordenadora do curso de medicina e docente do curso de enfermagem, gestora e consultora de sistema de gestão e qualidade, mestre em bioengenharia, doutoras em ciências da saúde, especialista em centro cirúrgico, gerenciamento hospitalar. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada por aceitar nosso convite nessa semana tão especial que é a Semana do Enfermeiro. Obrigada. Certo, para iniciar, muito obrigada a todos, né? Obrigada, Thaís, por esse convite bastante especial, Unifunec, todos os professores aí, né? E esse grande tema, né, do empreendedorismo na enfermagem, que acho que é um tema bastante, assim, inovador, né? E que eu acho que a classe dos enfermeiros, né, de todos os profissionais da enfermagem tem que estar explorando mais para a gente estar acompanhando, né? Acho que vai ser um tanto importante para nós, né? Então, como eu fui apresentada, eu estou há 16 anos, sou formada, me formei na Fundação Educacional de Fernandópolis, né, em 2004. Estou vendo que tem algumas pessoas aí, alguns colegas acompanhando legal. A gente, bastante legal, sou de Fernandópolis, né, e agora eu estou retornando a minha trajetória aqui na região. Eu trabalhei por 4 anos na área assistencial, na Santa Casa, né, lá em Fernandópolis, então eu fui enfermeira da assistência. E depois eu comecei uma trajetória na saúde indígena, né? Que é um campo também a ser bastante explorado pela enfermagem. Né? Trabalhei por 12 anos com a saúde indígena, fiquei 4 anos dentro de uma aldeia, né? Morei com os índios. Depois eu fui para a parte da gestão, né? Eu trabalhei nessa parte de organização, na parte de gestão e coordenação, dentro dos distritos especiais sanitários indígenas, né? Eu fui responsável pelo Tseraguaia, como enfermeira coordenadora, e depois eu iniciei uma trajetória em São Paulo, né? Pela SPDM, Unifesp, onde eu pude ter um trabalho mais voltado para a área acadêmica, para a área de educação continuada, né? Para a área de educação permanente, voltada para a saúde indígena. E atualmente eu estou aqui na Beneficência Portuguesa, né, trabalhando no setor da qualidade. É isso daí, Thaís. É isso aí. E também, né, Poli, dizer que nós nos encontramos aí nesse meio de caminho. Encontrei a Poli no Hospital Beneficência Portuguesa, fazendo um trabalho voltado à gestão de qualidade ali. E eu achei extremamente interessante, e talvez até por desconhecer um pouco o que é essa área da constelação familiar. A gente ouve isso aí de orelhada, assim,
mas particularmente eu não tinha tanto conhecimento, e depois de conhecer a Poli, fui tentar entender um pouco mais do que seria isso. Até então, eu tinha visto mais psicólogos nessa área da constelação, não sei se realmente é mais comum ou não, mas o que nos chamou a atenção, e quando eu trouxe a proposta, a professora Helena Carla rapidamente aceitou, é do quanto que a gente pode fazer coisas que não pensávamos ainda enquanto enfermeiros, né? E essa temática aí do empreendedorismo, do quanto que nós podemos ainda fazer, eu acho que é importante discutir aqui dentro do processo de formação. Nós temos aqui enfermeiros em formação, temos os docentes que já são enfermeiros, temos também o curso técnico de enfermagem, curso de auxiliar de enfermagem, ETEC de Ilha Solteira, a nossa própria FUNEC aqui de Santa Fé do Sul, representados pela professora Ayla, a quem deixamos um carinhoso abraço também. E o que dá para fazer de diferente, né, nesse mundo de enfermagem? E aí, eu gosto muito de história e procuro sempre saber um pouquinho de como as coisas acontecem, e quando a gente vai buscar sucessos dentro da área da saúde, nós temos muitos sucessos que foram aí criados, talvez a palavra mais correta fosse inventados por enfermeiros, né? Nós temos, por exemplo, a enfermeira Lu Hernandes, que enquanto acadêmica, enquanto estudante de enfermagem, criou o que nós conhecemos hoje de álcool em gel. E ela, lá em 1966, não imaginava que em 2020 nós fôssemos ter uma pandemia de Covid. Mas para lutar numa situação pandêmica que ela também estava, ela criou aí o álcool em gel, e isso, o quanto que nós utilizamos hoje. Então, falando um pouquinho sobre novos caminhos para os profissionais, nós tivemos recentemente, agora na luta contra o Covid, aquela enfermeira que criou a mãozinha, que está sendo chamada de mãozinha de Deus, né? Ela pegou uma coisa muito simples, que são 2 luvas de procedimento, que nós temos à vontade aí em larga escala nos setores, colocou uma água quente, colocou na mão, que além de melhorar a perfusão, ela conseguiu também, de repente, levar um toque um pouco mais afetuoso para quem estava ali no leito de Covid. E se ninguém patenteou ainda, vamos correr para patentear, porque daqui a pouco isso vai estar sendo vendido de uma maneira em larga escala. Então, falando um pouquinho de todo esse cenário, falando de empreendedorismo, Poli, conta pra gente o que é essa constelação familiar, o que é ser consteladora, como que o enfermeiro pode entrar dentro dessa temática, quem que pode ser um constelador. Eu posso acordar amanhã e resolver que sou consteladora, qual que é a formação que tem que ter, como que isso se dá? Conta um pouquinho pra gente, minha querida. Eu vou fazer um resumo, assim, porque se a gente for ficar falando da constelação, a gente vai ter assunto para a semana toda, para o mês todo, né? Algo assim que apareceu na minha vida, né? Como que eu fui apresentada para a constelação familiar? Quando eu estava trabalhando na saúde indígena, no Mato Grosso, eu tive um problema lá, me deparar com questão de suicídio. Né? Um dos maiores índices de suicídio são nos povos Carajás, né, na região do Araguaia, e eu tive que, quando eu me vi, eu estava com essa problemática para eu estar trabalhando, né? Então, eu me vi como coordenadora, e eu me vi também como os profissionais estavam abalados psicologicamente, né, por não estarem sabendo lidar com essa questão. E aí foi quando uma amiga minha, que ela era psicóloga, ela falou, Poliana, você conhece constelação familiar? Eu falei assim, não, nunca ouvi falar. E esse nome me aguçou, né? Eu fiquei assim, nossa, o que será que é constelação familiar, né? Um nome tão bonito, achei muito bonito, né? E aí eu fui estudar, fui atrás de querer saber o que era constelação, né? E eu fiquei um tempo sem poder fazer um curso, né? Não tinha acesso, né, a estar fazendo curso. Os cursos eram todos aqui, a maioria todos aqui em São Paulo, né? E eu não fiquei assim, fiquei só olhando, ouvindo um pouquinho, né? E quando eu cheguei em São Paulo, eu tive a oportunidade de estar conhecendo a constelação. Eu tive um problema com uma compra de um apartamento. Eu gosto de trazer essa história, né? Que olha só como que as coisas vão, a gente vai dando toda aquela volta. Eu não tive a oportunidade de estar naquela época trabalhando com a constelação, mas eu tive um problema com uma venda e eu fui procurar uma advogada, né? Para resolver essa questão jurídica para mim. E quando eu cheguei na advogada, a advogada falou assim, você conhece a constelação familiar?
por que você não gostaria de estar fazendo essa, para descobrir qual o emaranhamento na sua família para resolver esse seu problema? Eu falei assim, nossa, meu problema é tão grande assim que eu não vou conseguir resolver como advogada, né? E veio aquela surpresa assim para mim. Eu falei, nossa, acho que agora chegou a hora, né, da gente ver sobre a constelação. E foi aí, essa advogada, a doutora Fabiana Quezada, né, ela dava curso na época de constelação familiar, né, é um curso de formação de 1 ano, e aí eu fiz esse curso com ela e com alguns juízes, né, então a gente já tem em alguns fóruns, né, principalmente na Grande São Paulo, e está implantado a constelação familiar dentro do fórum, né, para ver assim, como que é grande isso daí, né, e como que é um trabalho bastante sério, né, e nos fóruns trabalha bastante com a questão da conciliação. E o mais interessante ainda, que quando a gente fala na questão da constelação familiar, né, a gente tem vários tipos de constelação que eu vou estar falando daqui a pouco, mas em relação à constelação familiar, a gente vê um grande desenvolvimento dentro dessa questão do jurídico, e na saúde nem tanto. Hoje eu tenho médicos que são formados em medicina, que trabalham somente com constelação familiar, né? Eu falo assim, olha, deixou o trabalho, assim, né, entre aspas, como médico e está trabalhando como constelador, né? Eu tenho, inclusive, 2 grandes médicos, quem é da área de constelação conhece bem a respeito, né? São pessoas bem famosas, né? E foi um tanto legal isso daí, porque começou a abrir novas portas e novos horizontes. E aí, eu terminei o curso, né, um curso bastante intenso, porque você faz, são imersões, né, que a gente faz, e a gente aprende não só a fazer o processo de constelação, como um processo de autoconhecimento também, né, em busca de nós mesmos. Então, a gente vai trabalhar várias questões relacionadas à saúde, né, a questões psicológicas, questões financeiras, né, então a gente consegue, a área da constelação familiar, abranger vários segmentos, né, e eu falo assim, olha que legal, hoje, atualmente, existe uma legislação, né, tem uma lei dentro do SUS, que autoriza a prática das terapias integrativas, está autorizado pelo SUS, então tem alguns lugares, lá em São Paulo, né, eu tive um pouco de convivência lá, tinha alguns postos de saúde que haviam enfermeiros ou profissionais da saúde que eram consteladores e que aplicavam a constelação familiar na prática do trabalho, do dia a dia. E era muito legal isso daí, né? E a gente vê essa organização também, o hospital onde eu trabalhava, no Hospital São Paulo, lá a gente tinha 1 vez por semana atendimento com os colaboradores, né? E isso vem crescendo cada vez mais, né? Essa área vem sendo bastante legal, essa parte da constelação em si, né? E o que é essa constelação familiar? Nada mais é que uma psicoterapia, né? A gente fala que é uma psicoterapia breve, por quê? Não é algo que eu vou ter que ir todo dia, né? Ou toda semana, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho com um terapeuta, você vai ter que toda semana fazer um acompanhamento com um terapeuta. E a constelação familiar, não. A constelação familiar, você vai e faz uma única sessão. Você vai passar por esse processo, você vai para a sua casa, né? E você vai começar a perceber tudo o que acontecia na sua vida, né? Em respeito daquele determinado assunto. Então, quando eu vou fazer a constelação, eu falo assim, eu quero resolver assuntos sobre o meu relacionamento. Eu quero resolver assuntos sobre a minha saúde. E tem várias pesquisas hoje, por exemplo, na saúde, que os pacientes, por exemplo, hipertensos, diabéticos, né, que tem algumas comorbidades, né, até mesmo pacientes com câncer, que assim, você fazendo uma sessão de constelação familiar, não quer dizer que ele vai deixar de tomar a medicação, né, mas que está comprovado cientificamente que ele pode diminuir bem a dosagem do medicamento, né, porque a gente vê assim, eu falo assim, foi toda uma construção, né, quando a gente faz a faculdade de enfermagem, é toda uma construção daquela coisa entre medicina oriental e ocidental, né, você vai construindo, né, aquela questão. E quando eu olho as constelações, a gente vai lá no início, né, de quando
e a gente estudava a história da Florence, né, e toda aquela história da enfermagem, de como iniciou a questão da saúde, né, então isso a gente começa a estudar e começa a vir aquela chuva de informações, né, eu falo assim que eu passei por um processo de construção e desconstrução de algumas coisas, porque o que eu percebi, né, então, Poliana, a constelação familiar, ela resolve tudo? Não, mas ela resolve quase tudo, porque a gente trabalha com a pessoa vai começar a resolver os problemas dela, né, ela vai começar a enxergar aonde iniciaram os problemas, e às vezes, Thaís, esses problemas acontecem não só no meu dia a dia agora, como também nos meus ancestrais, né? Então a gente trabalha um pouquinho da questão da ancestralidade, né? A gente vê dentro da saúde, né, que tem algumas doenças que são hereditárias, né? E dentro da constelação a gente também fala sobre isso daí. E que às vezes você estudando um pouquinho sobre a constelação, você começa a quebrar alguns padrões de repetição, né? Então, com uma constelação familiar, então eu posso falar que se eu ressignificar, fazer a parte de ressignificação e olhar tudo o que aconteceu na minha vida, eu consigo quebrar um padrão de uma doença hereditária, incrivelmente, tá aí, sim. Eu falo com toda a certeza desse mundo, porque eu já vi casos, né? Pessoas assim, de um dia para outro fazer uma sessão de constelação, dar um start e mudar de vida, né? E assim, e quando a gente traz isso daí para o empreendedorismo na área da enfermagem, eu falo assim que a enfermagem tem tantas áreas que poderiam estar sendo exploradas, né? Que o enfermeiro acaba não explorando, né? E a gente vê aí, ó, né? Eu falo assim, se a gente for comparar, né, a base, gente, a saúde já tem uma legislação que permite a gente estar fazendo constelação, né? Tá tudo pronto, não tem um recurso pré-destinado para constelação. A gente depende muito de parcerias com os prefeitos, né? Porque a prefeitura pode disponibilizar recursos municipais, né? Mas já tá bom, né? Se a gente for ver. Então, assim, tem toda essa estrutura já formada e não tem um encaminhamento embasado forte. Eu mesmo conheço 3 enfermeiras que são consteladoras. E uma delas, quem fez a formação fui eu. Eu que formei ela como consteladora. Foi uma das minhas alunas, né? E hoje ela tá atendendo, tá super bem, né? Então, assim, você vê como que a dinâmica é. E eu até procurei pessoas para estarem fazendo, né, o fortalecer dessa questão da saúde, e a gente não encontra, porque não vê, assim, pessoas interessadas, a maioria das pessoas acabam nem conhecendo, né, essa dinâmica da constelação. E eu falo assim, foi algo que realmente mudou a minha vida, né? O dia que eu fui, eu falo assim, que foi a constelação. O dia que eu vim aqui fazer a minha entrevista, né? Eu estou há pouco tempo aqui na região, que eu voltei para cá, né? O dia que eu fui fazer a entrevista no hospital onde eu estou trabalhando hoje, eu me apresentei como enfermeira e como consteladora, né? E foi muito legal, porque assim, a administradora do hospital falou assim: nossa, você é consteladora? Eu conheço constelação. Eu até espantei, eu falei, nossa, mas conhece constelação? Quase ninguém conhece, né? Eu achei isso o máximo, eu fiquei muito feliz, né? E, assim, foi bem legal, porque eu consegui desenvolver algumas técnicas de constelação dentro do hospital também, no processo de trabalho. E é legal, é uma área que está crescendo também. Você consegue trabalhar, tem algumas empresas de consultoria já aqui no país, que trabalham com o processo de constelação, no caso é organizacional, porque você vai trabalhar na organização de empresas e na questão de processos de trabalho. Inclusive, tem algumas empresas, não no ramo da saúde, mas no ramo da beleza, que eu tenho certeza que todo mundo já comprou um produto de uma grande empresa que trabalha com constelação organizacional. Que todo produto que ela coloca no mercado, ela é passado por um processo de constelação para saber como que vai ser a aceitação desse produto, né? Dá para também a questão organizacional em relacionamento interpessoal da empresa, né?
Então, assim, a gente vê um tanto de coisas, assim, que os mesmos padrões que se repetem na nossa família, nas empresas também se repetem. A única diferença de uma constelação organizacional e de uma constelação familiar é que a minha família eu vou pertencer para sempre, né? Então eu sempre vou ser mãe da Ana Maria, né? Eu tenho minha filha, eu sempre vou ser mãe dela e ela sempre vai ser minha filha. Não tem um dia eu negar, assim, não, ela não vai ser mais, né? E na constelação organizacional, não. Na constelação organizacional, hoje eu pertenço àquela empresa que eu trabalho. Amanhã eu não vou mais pertencer, né? E quando a gente olha todo esse lugar, né? A gente fala que dentro da constelação a gente tem 3 leis que permanecem, né? A lei do equilíbrio, do pertencimento e da hierarquia, né? Que aí a gente traz para dentro, para si. Quem chegou primeiro, né? Na nossa hierarquia. A lei do equilíbrio entre dar e receber, né? É um tanto interessante, um tanto complexo de estar estudando, né? E também o pertencimento. Todo mundo quer pertencer, né? Todo mundo quer pertencer àquela família, todo mundo quer pertencer à organização, né? Então, eu acho isso um tanto legal. E a constelação, assim, é algo fascinante, né? Hoje eu consigo trabalhar dentro do hospital, eu tenho minha carga horária, né, de enfermeira, e após eu sair do hospital, eu consigo hoje estar atendendo meus clientes, né? Eu tenho alunas, eu tenho uma aluna da Holanda e uma aluna dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então hoje, assim, gente, a internet está aí a internet, né? Eu falo, a enfermagem não está explorando. E assim, antes mesmo de ter essa questão da pandemia, eu já conseguia fazer alguns atendimentos, né? Online, às vezes a pessoa ficava assim, mas online, né? Não é legal. Eu vejo até alguns consteladores que falavam, aqueles consteladores que faz online não é legal. Hoje está todo mundo fazendo, né? Veio a pandemia e tá todo mundo fazendo. E o legal, gente, é que assim, antes eu tinha um consultório, né, que eu trabalhava, eu tinha o meu trabalho na saúde indígena e eu tinha um consultório, um grupo de medicina integrativa que eu atendia lá em São Paulo. Só que assim, eu não tinha muito tempo disponível para esse consultório, né? E eu tinha gastos também com secretária, né? Gasto com maquininha de cartão, gasto com cafezinho. Se a gente for pôr tudo isso daí no lápis, dá um gasto alto. E hoje não. Hoje eu consigo fazer um atendimento mais personalizado, né? Eu consigo cobrar um pouco mais, um pouco menos dos meus clientes, né? Eles saem satisfeitos porque está pagando um valor justo. Eu também saio satisfeito porque eu consigo fazer aqui da minha casa, né? Eu consigo atender mais pessoas, né? Consigo divulgar meu trabalho. E também fazer formações para as pessoas, né, que queiram só um minutinho, deixa eu colocar aqui, que acho que eu caí do Instagram. Eu consigo dar a formação, né? Então a gente tem alguns cursos de constelação hoje também, e o valor para quem é aluno começou a melhorar. Porque, assim, a constelação familiar foi algo, assim, muito importante na minha vida, mas eu também tive um curso, né? Por exemplo, o curso que eu fiz, eu paguei 5 mil reais na época, né? Há uns 5 anos atrás. Então, assim, naquela época é um valor, assim, que a gente, né? Ainda mais a gente fala assim, a enfermagem, né? Tem que ralar muito para poder ganhar um pouquinho a mais, né? E é legal isso, porque eu consigo associar tudo isso daí, isso é muito gostoso, né? Eu faço algo que eu gosto, que eu consigo associar no meu trabalho, né? E a gente acaba fazendo bem às pessoas, né? E aí, assim, gente, não é questão de demagogia, né, Thaís? A gente fala assim, não é todo mundo que gosta da constelação familiar, né? Não é todo mundo que gosta da enfermagem, por exemplo. Mas, assim, as pessoas que a gente acaba atendendo, né, às vezes tem um retorno legal, né, a gente explica um pouquinho do que é essa psicoterapia, né, como que é o trabalho que a gente desenvolve, e assim, eu venho tendo um retorno bastante legal, né, eu tenho pessoas que eu acompanho aí,
que teve mudanças assim, assim, bem repentinas na vida, né? Assim, de melhoria mesmo, tanto questões de relacionamento, né? Às vezes a gente tem que olhar para um pai, para uma mãe, né? Ser grato por tudo aquilo, pela vida que a gente teve, né? Então, acho que isso é o lindo da constelação, né? Que é mudar pessoas, né? Você começar a olhar as coisas com outros olhos, né? E isso melhora muito na questão do processo de trabalho. Porque quando a gente vai falar isso, né, a gente começa a olhar assim, aquela pessoa chata, aquela pessoa, ela não trabalha direito, aquela pessoa lá não sabe fazer nada. De tantas pessoas começarem a falar isso da pessoa, ela acaba se tornando assim, né? E quando a gente olha, que a gente volta e começa a olhar as pessoas, que cada um tem a sua importância, né? A gente começa a ver as coisas com outros olhos, né? Não vou falar assim que, então a Poliana é perfeita, né? Sou enfermeira, ó, top, exemplar, não tem problema na minha vida, gente, meu relacionamento, assim, ó, é nota 1000, não tem problema com nada. Não é, eu também tô aprendendo, a gente também tá em evolução. E isso foi legal de aprender como terapeuta, né? A gente sabe, né? Então, assim, eu como enfermeiro tenho que fazer tudo certo. Eu tive problema quando a minha filha nasceu, né? A questão de amamentar, nossa, doeu pra caramba, a gente vê na teoria, né? Fala assim, putz, é tranquilo, né? A enfermeira dá conta, né? Então, assim, teve dia de chorar. Então, a gente tem os nossos problemas também, né? As nossas delimitações. E é uma questão de você tomar isso para a vida e você saber trabalhar. E aí que eu falo, né? Essa questão da internet vindo. Hoje eu consigo também trabalhar com pós-graduações, né? Eu tenho o programa Mais Médicos dentro da saúde indígena, que eu sou tutora, né? Que é um ramo, assim, pouco explorado pela enfermagem, né? Que a enfermagem pouco explora isso daí. Eu vejo vários editais aí de abrindo, ó, vaga para tutor. Esses dias mesmo teve um edital do governo dando 2.000 vagas para tutores para trabalhar com curso de vacina online, né? Pagava, se eu não me engano, acho que era 1.000 e pouquinho, 1.200 por mês, 2.000, uma coisa assim. São tantos editais que vai aparecendo aí. Gente, é difícil porque eles abriram 2, 3 vezes o edital, né? Tanto para os alunos, para quem queria fazer o curso gratuito na área, e também para quem gostaria de ser professor, né? Eu falo assim, ó, na sua casa, e é só você acompanhar, né? E isso é uma questão de currículo que a gente tem, que é um tanto legal. Eu já fui tutora de uns 5, 6 cursos, né? De pós-graduação, é o meu terceiro que eu sou tutora, né? E é algo que agrega isso para a gente, para nós profissionais, né? A gente consegue, fala assim, às vezes eu falo assim, gente, eu acho que é doidura quem pega 2, 3 plantões aí, trabalha em 2, 3 hospitais, né? Se mata de trabalhar para tirar um pouquinho mais. E a gente pode continuar, hoje eu vejo assim, que a gente continua na área da enfermagem fazendo coisas que também auxilia na nossa questão da gente poder estar mais próximo da família, né? Para a gente poder empreender, né? E a gente tira uma graninha legal, né? Isso, assim, eu falo que, assim, mas, assim, a questão da gente, eu falo assim, da gente tomar vergonha na cara, né, e saber trabalhar com as coisas que a gente tem, né, a gente vê tantas enfermeiras, eu não consigo vaga, eu não consigo emprego. Gente, vamos tentar criar coisas, né, assim, dar um curso online de enfermagem, né, e de um exemplo, eu sou enfermeira, por exemplo, de saúde indígena, né, então eu vou fazer uma live, falar sobre saúde indígena. Quantos enfermeiros aqui estão fazendo lives durante essa semana da enfermagem, né? Eu acho que é algo para a gente refletir, né? Para tentar conseguir um trabalho, para conseguir se expor, né? Falar mesmo da enfermagem, né? A gente fica muito naquela questão só de reclamação. A enfermagem paga mal, a enfermagem não dá certo, a enfermagem todo mundo briga, tem discórdia, mas e a nossa união, né? Vamos olhar a enfermagem como bons olhos, né? E assim, é legal. Gente, eu vou ficar falando aqui. Vamos, mas tá uma delícia te ouvir, Poli. E o legal, assim, eu tive que ir lá no início, né? Eu tive que ir lá na saúde indígena para tomar isso para mim,
uma das pessoas que a gente fala assim, que não criou a constelação, mas descobriu, foi o Bert Hellinger. Ele é um alemão, né? Ele faleceu há pouco tempo. E ele que descobriu as terapias de constelação familiar. Ele fez uma missão numa tribo indígena, e quando ele estava nessa tribo, ele começou a observar como que essa tribo, que era a organização deles. Então, quando uma certa pessoa, um certo indígena, no caso foi nos Zulus, na África, né? Quando uma certa pessoa dessa tribo, ela tinha problemas, né, de relacionamento, ou fez alguma coisa de errado, em vez de todo mundo lá ficar, não, você fez errado, ficar apontando as coisas, não. O que faziam? Colocava essa pessoa no centro da aldeia, fazia um círculo entre eles, então ele ficava no meio da roda, e os indígenas falavam as coisas boas que ele fazia, apesar de ele ter feito isso, que ele era um ótimo caçador, que ele conseguia trazer alimentação para a sua comunidade, né? Então, gente, olha que legal, né? Olha que legal isso daí, você começar a ver as coisas com outros olhos, né? A gente fala assim, às vezes, nós ficamos muito na questão de vítima, né? Vítima das circunstâncias, vítima de um salário ruim, vítima de falar, a enfermagem não ganha bem, voltava no mesmo assunto. Por quê? Para entrar na cabeça. Todo mundo fala, mas e aí? Né? Quem fez alguma ação? Né? Quem foi lá e procurou o Corém? Ou quem fez uma live para falar a questão do salário? Para falar que a enfermagem está cansada por conta do Covid? Eu, pelo menos, não vi nenhuma. Né? Eu falo assim, e aí, né? Cadê o nosso papel como enfermeira? É fácil sentar e falar assim, vamos esperar, cruzar os braços e falar, e agora, né? As coisas não vão chegar para a gente. É aí que a gente tem que começar a tomar essas atitudes, né? Começar a olhar a enfermagem com outros olhos, né? Saber que dá para empreender. Hoje eu tenho enfermeiras amigas, eu tenho uma enfermeira que ela trabalha na área de estética, ela é enfermeira e trabalha na área de estética. Olha que legal, né? Então, assim, de procurar outros caminhos, né, dentro da enfermagem, acho que é isso que está precisando. Com certeza, Poli. E adentrando um pouco mais esse negócio aqui, você foi falando, já fui fazendo algumas perguntas aqui, uma delas você já respondeu, que era, dá dinheiro? Porque a garotada que está aí, principalmente os alunos que estão mais próximos de se formar, é claro, gosta de enfermagem? Gosta, mas eu até, às vezes, brinco um pouco com eles, que o pessoal fala essa história de enfermagem por amor, enfermagem por amor. Enfermagem é uma profissão séria, merece respeito, e ainda que a gente goste muito do que faz, mas todo mundo tem que pagar as contas no fim do mês, né? Então, a não ser quem, às vezes, opta por viver aí numa comunidade, ser missionário, e tá tudo bem também quem optar, mas a maioria de nós precisa também trabalhar, ganhar dinheiro. E para empreender nessa área da constelação aí, dá dinheiro, Poli? Se eu resolver me especializar, estudar direitinho, daqui a pouco você vai contar pra gente, você já falou um pouquinho sobre a formação, mas você vai contar pra gente o que tem que fazer para ser constelador? Dá para viver disso? Dá para ganhar um dinheiro legal se tiver uma dedicação importante? Dá para ganhar dinheiro, sim. Né? Eu falo assim, foi quando... gente, foi no momento que eu tava assim, eu vim fugida da pandemia de São Paulo, né? E aí eu tava trabalhando no home office. E a minha chefe, depois de quase um ano, quase um ano não, depois de alguns meses, deu uns 6 meses, falou, Poliana, agora tá na hora de voltar presencial, volta presencial. E aí veio aquela questão, nossa, eu vou voltar para São Paulo, né? E aí não, eu falei, deu errado, não dá, né? Eu tinha um salário bastante bacana, muito bacana lá, eu ganhava bem em São Paulo. Tinha meus atendimentos, né? Porém, estava parado por questão da pandemia, atendia uma pessoa ou outra, mas não me divulgava, tá? Como enfermeira consteladora, eu não me divulgava. E aí, nossa, chega até a arrepiar. O dia que aí falou assim, não, então, Poliana, sinto muito, mas você vai ter que optar. Ou você volta para São Paulo para o teu emprego, ou sinto muito, mas a gente vai rescindir seu contrato. Gente, minha vida acabou. Minha vida acabou, eu falei, putz, e agora? Né? O que eu vou fazer? Né? Eu vou ficar aqui no interior e aí o mundo vai acabar? Não, isso é porque ia ter 6 meses de seguro-desemprego, né? Eu
conseguiria também trabalhar a questão da constelação familiar. Não fiquei nem uma semana desempregada. Na mesma semana, apareceu a oportunidade de me acharem pela internet como consteladora, e veio o meu parceiro hoje de trabalho, né? Ele tem uma escola lá em São Paulo, e ele me chamou para dar um curso de constelação com ele. Aí eu montei todo o planejamento desse curso, né? A grade curricular do curso, as horas que a gente pudesse estar um tanto legal, né? E a gente começou a conversar a respeito que, com a questão de pandemia, a gente conseguiria cobrar um valor mais justo, né, para as pessoas, um curso mais rápido, porém mais denso, porque o meu curso foi a formação de 1 ano. Então, eu fiquei 1 ano fazendo curso de formação. E aí, era uma vez ao mês, era sábado e domingo. Eu entrava no curso às 8 horas da manhã e saía às 7, 8 horas da noite. Era muito denso. Então, uma vez por semana, uma vez por mês, eu tinha o meu sábado e domingo que eu já tinha que saber, eu sabia que eu tinha que ir para o curso de constelação. Então, a gente falou, nossa, mas demora um tanto, né? Vamos tentar fazer algo mais rápido. Então, a gente começou a dar um curso uma vez por semana. A gente conseguiu, as pessoas que queiram fazer, né? Aprender a ser consteladores, a gente tem algumas técnicas de constelação que a gente ensina, que é tanto presencial ou online, né, que a gente consegue fazer, ensinar as pessoas, e a gente pode fazer individual, que é com os bonequinhos. Eu tenho até um monte de bonequinhos. Gente, eu tenho mais de 1000 bonequinhos, que a gente utiliza aqui para vocês verem na constelação, né? Então, assim, eu saio brigando com a minha filha por conta desses bonequinhos aqui, que ela quer sempre tá pegando, e eu não... Opa, só um pouquinho na câmera. E eu saio na briga com ela. E isso foi muito legal, né? Porque eu consigo aplicar a minha técnica. Olha, eu consegui pagar meu curso, eu consegui... Hoje eu posso falar, é que eu não consigo mais porque eu não tenho tempo, tá? O tempo é precioso. Então, hoje, o que eu ganho sendo enfermeira no hospital, ganho um pouquinho mais sendo consteladora do que eu ganho no hospital, entendeu? Tem cursos, gente, não é demagogia, não. Hoje até dava com uma enfermeira nova que é coordenadora, né? Eu mostrei para ela o final da minha agenda. Falei assim, ó, tem um dia de curso que eu dei, eu consegui tirar R$1.800 em um dia de curso, tá? Claro, gente, que não vai ser... você tem toda uma estratégia para montar o curso, né? Agora, depois que tá montado, já é assim, fica mais fácil, né? Mas em um dia de curso, eu trabalhei das 9 da manhã às 18 horas, eu tirei R$1.800. Já estou no quarto, quinto que a gente está, né? Na formação eu dou aula uma vez por semana, então toda quinta-feira minha eu tenho aula. Isso eu faço desde outubro, né? Então toda quinta-feira eu tenho meus alunos, né? A gente tem grupos de formação que a gente trabalha. Então, assim, gente, aonde que é enfermagem em um dia, né? Tem pessoas, claro, que tiram isso daí, mas não... Então, assim, e a hora do constelador, uma constelação, hoje varia em torno de R$250 a R$800. Tem alguns médicos, né, que foi que eu falei, pessoas que já estão há mais tempo sendo consteladores, que conseguem cobrar R$800 uma sessão de constelação. Né? Então, a gente consegue trabalhar, só que é aquela questão, você tem que se divulgar. Meu Instagram, eu comecei a divulgar a partir de janeiro, né? Em janeiro eu tinha 600 pessoas, hoje eu bati os 5K esse final de semana, né? Então, assim, é bem legal, porque as pessoas começam a te procurar. Poliana, e a constelação? Semana passada inteira, eu dei um curso gratuito, né? Segunda, terça e quarta fazendo live, quinta-feira eu dei aula, e a gente está vendendo um curso que vai iniciar agora final de semana, né? Então, dessas aulas que eu dei, eu já consegui captar leads, eu comecei a captar pessoas, né? Que vão estar fazendo curso, né? Então, é legal, porque a gente agora começa a trabalhar em escala, né? A gente vai... E nesses cursos, a gente divulga o nosso trabalho, divulga o trabalho de outras pessoas também. Todo mundo ganha, todo mundo tira o seu lucro aí. E é algo assim, assim, né, Thaís? É bastante rentável, realmente.
Vou falar que não. E se eu tivesse mais tempo, eu teria mais pessoas para eu atender. Toda semana, pelo menos, de 2 a 3 constelações, eu consigo atender super tranquilo. Isso que nem muita gente ainda me conhece e nem sabe o que é constelação. Exatamente. E uma coisa super interessante que você falou, Poli, é a história das PICs, né? Que a maioria das pessoas nem sabe muito bem o que é isso, o SUS remunera isso, então a gente tem, às vezes, um pouco de... Eu não digo que é preconceito, mas a gente fala sobre aquilo que não conhece, né? Ou deixa de discutir. Por exemplo, hoje o SUS remunera não só a constelação, mas remunera a sessão de reiki, né? Tantas coisas assim que a gente fala, poxa vida. E falar disso em empreendedorismo, falar disso para o enfermeiro, para a galera que está fazendo enfermagem aí, são as possibilidades profissionais que podem se abrir. Não é fácil empreender, né, Poli? Não é? Você contou um pouco da sua história aí, foi muito generosa, aí abrindo suas particularidades, contando as suas dificuldades e o quanto que você também tem evoluído dentro desse processo. E olhando de fora, assim, qual que é a maior dificuldade do enfermeiro para empreender, Poli? Claro, pensando na Poliana como uma microempresária, que hoje é, né? Já tem aí um fluxo de caixa interessante, né? Então, como que é a Poliana, microempresária aí, mini empreendedora, e como que é ser enfermeiro dentro desse contexto, se a sua formação colaborou ou não, se você teve que estudar muito depois, como que essa garotada que está aí num curso de formação hoje, seja de graduação, seja de nível técnico, e não se enganem os meninos aí do técnico, vocês também têm muitas coisas que podem empreender. O empreendedor nada é do que alguém que enxerga uma dor da sociedade, do cliente, vai lá e resolve, né? Nada mais é que um resolvedor aí de problemas. Como é que você enxerga isso, Poli? Então, nossa, quando... Ai, Thaís, eu falo assim, que é questão da gente se colocar no lugar, né? A gente tem que estudar sim, tá? A gente faz tudo com bastante, assim, cautela, né? Precisa estudar muito, precisa entender. A primeira coisa que eu falo, assim, é estudar de mim, né? Primeiro eu tenho que começar a me entender para eu começar a entender os outros, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E a gente fazer, eu falo assim, tudo que a gente faz com amor, as coisas se tornam mais fáceis, né? Eu faço com muito amor a enfermagem e com muito amor a minha profissão de constelação familiar. E a partir do momento que a gente se coloca nesse lugar, fica mais fácil você se empreender. Não adianta você querer ganhar dinheiro, você empreender uma coisa que você não curte, não adianta, entendeu? Tem pessoas que não vão gostar de constelação familiar, ou que vão gostar, mas só para um autoconhecimento, um tratamento, por exemplo, né? Então, eu tenho alunos que não quiseram ser consteladores, mas que adoraram o curso, né? Que fosse, assim, nossa, isso é bem legal, né? Eu aprendi bastante. E já tenho, inclusive, eu tenho uma aluna que ela fez a primeira formação e repetiu a segunda, né? Eu falo assim, olha que legal, né? E assim, eu acho que tudo que a gente vai fazer de algo novo na nossa vida é se dedicar e ser ousado, né? Se eu tivesse um pouquinho mais de ousadia hoje, Thaís, assim, né? Eu largava tudo e ia trabalhar só com constelação, né? E isso dá uma base legal para mim, porque às vezes muitos dos meus clientes procuram falam assim, nossa, Poliana, você é enfermeira? Então, eu tenho um problema de saúde e aí eu não estou conseguindo resolver com medicação, já fui em vários médicos. Você não faz uma constelação para mim? Né? Inclusive, eu tenho hoje uma pessoa que eu atendo já faz um tempo, né, que de vez em quando ela me procura para fazer uma constelação. Às vezes a gente tem aqueles ansiosos, calma, não é hora de você fazer ainda outra sessão, espera mais um pouquinho, né? Você acabou de ver um problema bastante sério na sua vida. Então, assim, tem que tomar cuidado com traumas, né, com as dores, que você vai estar trabalhando com as dores da pessoa, né? Você vai estar trabalhando com o ser humano, né? E que traz a questão, né, de questão de saúde, que depois vem ter uma melhora, né? Você fala assim, nossa, que legal. Então, falo que esse é o desafio, a gente se permitir. Depois que a gente se permitiu, acabou. Eu falo para os meus alunos, Poliana, quando que eu estou preparado para ser consteladora? Né? Claro, quando você fazer um curso. Você tem que procurar um curso para ser constelador. Esse é o primeiro ponto.
Hoje a constelação, gente, ela não está, ela não é um curso que você fala, ai, como é que é o nome? Esqueci aqui, fugiu da cabeça. Não é regulamentado, não é uma profissão regulamentada a constelação, certo? Então, qualquer pessoa pode fazer o curso de constelação? Sim, qualquer pessoa pode fazer, né? Desde que tenha consciência que você vai estar trabalhando com vidas, né? E é aquilo que eu falei. A enfermagem me auxiliou um tanto, né, para a questão da constelação. Foi como eu disse aqui, que eu tenho pessoas que eu conheço que são médicos que só atendem constelação, né, dentro da medicina, mas atende constelação. Isso vem sendo um tanto legal, né? E eu acho que assim, se permitir, falar assim, eu consigo, eu dou conta e fazer. Outra coisa legal, Poli, que você está trazendo para a gente, que eu acho que é bacana para o profissional, principalmente para quem está num processo de formação, né, acadêmico aí, que está numa escola, a filha da Poli está querendo participar da live também. Eu tô ouvindo aí, tô ouvindo que ela tá animadinha. Ela tá animadinha, deixa eu entrar. Ela quer participar de todos, viu? Ótimo, ótimo. É uma pequena consteladora em formação, com certeza, formação Sim. constante. É que são negócios escaláveis, né? Então, por exemplo, quando eu me proponho a trabalhar num hospital, você trabalha na beneficência, eu trabalho aqui na faculdade, a Helena, os outros professores que estão aqui acompanhando a gente, você vende o seu tempo por um dinheiro X, né? Eu vendo o meu tempo por R$5.000. Ok, é o teu salário daquele mês. E é legal quando você se propõe a empreender, a tentar um negócio por conta, assim, que ele é escalável. É o que você disse, de 600 você veio para 5.000 e isso tende a aumentar, né? Hoje a internet não tem barreiras, então você tem alunos na Holanda, em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos. E isso é muito importante para que todos nós pensemos, né? Thaís, mas eu quero ser enfermeira de hospital. Poliana, mas eu quero ser enfermeira do centro cirúrgico. Tá tudo bem você querer ser enfermeira de hospital, mas se você quiser tentar uma outra coisa, ou fazer concomitante, né? Como eu e a Poli fazemos hoje, eu também trabalho com consultorias, conheci a Poli, inclusive, numa consultoria de qualidade. Então, é possível que você tente essas outras possibilidades. Eu até fui tomando nota aqui de algumas coisas. Hoje o enfermeiro ele pode ser constelador, ele pode ser consultor, ele pode ter um home care, ele pode ter uma clínica de idoso. Tem as doulas hoje que têm ganhado muito espaço, né? As enfermeiras, o parto em casa que tem voltado. A Poli citou a questão da enfermagem em estética, clínica de curativo, enfermeiros coach de liderança. Tem muita coisa que dá para a gente fazer e tudo isso é escalável. Ou seja, você pode tentar fazer algo que te dê um retorno maior. Só que tem que trabalhar e tem que estudar muito, tem muito tempo de dedicação. Até que hora você estava trabalhando ontem, Poli? Até as 2 da manhã, quase, eu fiquei. Para que isso tudo fosse possível, né? Então, não é tão fácil assim. Ninguém está aqui vendendo sonhos ou vendendo estratégia de enriquecimento, né? Nós não somos esse tipo de pessoa. Mas é importante falar que é possível. E que o enfermeiro tem aí, eu achei muito legal, Poli, que você trouxe aí, o quanto que ser enfermeira, às vezes, é um facilitador e até uma questão de credibilidade, né? Sim, com certeza. Quando o assim, cliente... Thaís, é algo assim que eu falo que até para mim, assim, eu venho me desenvolvendo um pouquinho na questão do marketing, né? Na questão de estratégias de como ganhar dinheiro, é algo que a gente não dá para ficar só na constelação. Então, eu tenho que aprender a fazer uma live, eu tenho que aprender a mexer com as mídias sociais, isso demora um tempo, né? Não é fácil, a gente viu toda a estratégia aqui, né? Esses dias mesmo, eu tinha um público maior, que eu tive que fazer uma live pelo YouTube para poder abranger, eu não consegui, né? Então, assim, a gente tem que aprender ferramentas, né? Eu falo assim, se hoje, não só a enfermagem, como qualquer profissional que não sabe mexer com ferramentas de mídia, gente, vai estudar mídias, né? Porque realmente tem essa necessidade, né? E
e vocês podem ver, quem entrar lá no meu Instagram ou no meu Facebook, o meu Facebook tá lá, eu quase não posto nada. Eu tenho meu Facebook de consteladora também, mas quem entrar lá no meu Instagram só vai ver coisas da minha profissão de constelação, né? Tô lá como consteladora, eu posto uma coisa ou outra da enfermagem, né? Se você pegar o meu perfil lá mais antigo, você vai ver uma coisa mais embaralhada, né? Hoje vai ver uma estética mais bonita, né? Tem assuntos que falam lá sobre o que é constelação, né? Então tem todo um material que você tem que preparar, e isso toma tempo. E nos cursos que eu venho fazendo, e alguns que eu venho aplicando também, a gente traz essa visão para a pessoa, né, como uma formação completa, né, então a gente acaba passando essas dicas também, né, de como se comportar num vídeo, também estou aprendendo, né, como que a gente faz um atendimento online, por exemplo, né, essa questão das redes sociais. E isso é um autoaprendizado para nós, né? A questão da gente trabalhar em escala, é aquela questão que a gente fala. Se aquela pessoa faz o melhor docinho, né? Aquele docinho, se ela perder tempo para fazer aquele docinho, para vender, para receber, nossa, ela vai passar o dia inteiro fazendo aquele docinho, e aquele docinho não vai dar muita renda para ela. Mas se ela começar a trabalhar em escala, né? Colocar mais atendimentos, começar a dar aulas, né? Dar curso, então ela começa a atender um pouquinho mais. Né? E aí que você vai começando a criar artifícios, né? E aí aquela questão, o que você quer hoje na sua vida, né? Eu quero dar plantão, entendeu? Eu quero dar plantão e ser consteladora, eu quero eu não quero mais ser enfermeira, né? Então, são caminhos que a gente vai trilhando. E eu tenho certeza, gente, que quando a gente quer uma coisa, a gente corre atrás, a gente consegue. Né? Eu acho que é a questão do querer, né? De você querer, tudo posso aquilo que quero, né? E é a questão do querer, né? Quando você quer alguma coisa, quando você faz com amor aquilo que você quer, você consegue, né? É só questão de tempo, né? De tempo e de se organizar nisso, né? Então, assim, ontem eu fui almoçar com a minha família, deu 3 horas da tarde, eu falei, gente, eu sinto muito, mas tomar um sorvete rapidinho e vamos embora. Fiquei até 2 horas da manhã trabalhando. Então, eu tinha trabalho de alunos para resolver, eu tinha live de hoje para estar vendo o que a gente ia estar falando, como que ia ser. Fiquei até a tarde esperando a Thaís ontem, me deu bolo. Brincadeirinha. Aí eu tinha que resolver as coisas também do marketing dessa semana que a gente está lançando com a mídia, né? Então é tudo coisas que vai aparecendo, mas que é rentável, né? Então, assim, é um tempo que agora eu estou tendo que me dedicar à questão do meu trabalho, é algo que eu quero, né? Então, vou ter que saber equilibrar o tempo que eu vou ter com a minha família, o tempo que eu vou ter com o meu trabalho, o tempo que eu dedico também à minha religião, né? Então, acho que são alguns pilares. O que a gente quer para a nossa vida? E em busca dos nossos sonhos. Eu acho que é isso daí. E, Polis, falou um pouquinho sobre isso, mas quais os novos caminhos aí que teriam para os profissionais que estão chegando no mercado hoje e pensam em empreender? Como, eu não sei se eu sirvo para ser constelador ou não, como que eu faço, de repente, para encontrar qual que é a minha possibilidade de negócio, qual que é o que a gente chama, né, de nicho, qual que é o meu nicho, aonde que eu posso me encontrar, como saber o que é bom para mim. Aí acho que uma dica de consteladora pode cair bem também. Aí eu vou puxar a sardinha para constelação, né? Eu falo assim, e é legal isso, Thaís, porque assim, além de eu fazer a constelação, eu faço mentoria também, né? Então, eu dou mentoria para alguns profissionais da saúde, né, que queiram adentrar nas terapias, né? Como coach também, eu sou coach também. Só que o meu forte é a constelação. Hoje eu tenho uma pessoa que eu trabalho com coach já há 3 meses, né? É um ator que está se desenvolvendo, né? De trabalho, inclusive, acho que ele deve ter entrado aqui na live com a gente. Legal. O Gil, uma pessoa bastante querida. E assim, você vê o desenvolvimento da pessoa, né? Então, às vezes, procura um auxílio, né, gente?
Cuidem-se de você, faça uma sessão de terapia, procure alguém que possa estar te auxiliando, uma mentoria, né? Invistam em vocês, façam um curso diferente, né? Gente, hoje na internet, a gente tem uma gama de gente dando conteúdo, fazendo live toda semana, todo dia. Você entra lá no Instagram, gente, meu Instagram bomba, umas 15, 20 pessoas de uma vez, dá 8 horas da noite, acabou. Tem conteúdo para dar com pau. Vocês conseguem fazer curso? Quem não tem condição agora de estar pagando um curso, consegue auxiliar, vocês conseguem assistir, né? Então procurem ajuda, né? E saber que assim, limitando o que vocês vão gostando, né? Eu falei que a questão da constelação, você consegue também não só trabalhar com a constelação familiar, atendendo pessoas, mas também com a constelação organizacional, processos de trabalho, né? Então, tipo, eu posso ser enfermeira coordenadora, um exemplo, né? Então, eu consigo fazer um curso de constelação. Primeiro, no caso, eu teria que fazer uma constelação familiar, para depois ir para uma constelação organizacional. Mas aí é o seguinte, com esse dinheirinho que eu já vou gastar na minha constelação familiar, eu já consigo ganhar um recurso para eu trabalhar na minha constelação organizacional, depois pagar um outro curso, né? E aí, a gente trabalhar com questões de processo de trabalho, né? Como lidar com equipe, né? Como ser uma liderança, né? Quais são os caminhos que eu posso estar tomando dentro de uma constelação, a gente consegue ver. Hoje eu tenho juízes que são amigos, né? Eles trabalham com a constelação, mas num formato um pouquinho diferente. A gente tem ferramentas que a gente consegue aplicar, né? Por exemplo, numa sessão, né, num fórum, a gente está tendo uma audiência, o juiz não vai falar assim, vamos parar tudo aqui e vamos fazer uma cancelação. Não é assim. Ele aplica dentro do trabalho dele, um exemplo. Então, ele vai lá, vai colocar na mesinha do lado direito o papai, do lado direito a mamãe e uma cadeirinha vazia. Aquela cadeirinha vazia vai estar representando o filho. Porque aqueles ali estão num pau a pau, uma quebra-quebra por causa de dinheiro e não olha para a criança. Então, ele cata e coloca uma garrafinha de água em cima da mesa. Esse é o filho. Né, tá representando o filho aí. Gente, muda a conversa. Você vê assim os depoimentos, né? Muda completamente a organização daquele processo. Isso é coisa do nosso dia a dia. Eu já tentei aplicar algumas ferramentas no dia a dia do trabalho, assim, nessa parte de organização de equipe, né? A gente começa a maneira com que a gente vai falando, né? Você vê que as pessoas já começam a te olhar com os olhos um pouquinho diferente, né? Eu acho que Ô, Poli, e aí a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo, que eu acho que são bem legais. Como ser consteladora? Você falou um pouquinho que tem que fazer a formação, mas qual que é essa formação? Então, a gente tem várias escolas que dão um curso de formação de constelação, né? Por exemplo, eu fiz pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, mas eu também tenho meus alunos de formação de constelação. Inclusive, agora, no próximo mês, a gente vai estar abrindo um curso de formação, né? E também, assim, para quem quer se adentrar, começar a olhar sobre constelação, eu vou até indicar uma pessoa que eu gosto bastante, que é a Elza Carvalho, né? Depois, quem quer aprender a constelação, quer conhecer um pouquinho mais antes de fazer um curso, saber se realmente é aquilo que eu gosto, não. Procura no YouTube, Elza Carvalho. Gente, é formidável, né? Ou digita no próprio Google, constelação familiar, assistam alguns vídeos, né? Ver se é isso mesmo que vocês querem, né? Quem quiser também estar procurando depois, entrem lá no meu Instagram, @poliloverbeck.consteladora. Podem me chamar no privado, que eu tiro a dúvida de vocês, tem os meus posts lá, vocês podem, se quiserem algumas indicações também de pessoas, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela gostou tanto do curso, que ela falou assim, eu quero fazer outras formações. Gente, deixa eu fazer as contas, eu fiz 5 formações em constelação de bonecos, e uma formação completa que foi a de constelação familiar, mas eu tenho pessoas que já fizeram em várias instituições, né? Eu acho legal até para instituição aí, tem algumas instituições dando formação de pós-graduação,
em olhar sistêmico, saúde sistêmica, é bastante legal, né? Tem a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico mesmo está dando pós-graduação em advocacia sistêmica. Gente, tá assim, um leque de possibilidades. Ah, eu não quero fazer um curso de formação, mas eu quero fazer uma pós-graduação que pelo menos eu vou ter um certificado. Hoje a gente tem isso daí, né? Tem disponível. Então, assim, a gama de possibilidades é enorme, né? Claro que se eu vou falar assim, não, vou fazer meu curso, lógico, né? Mas a gama de possibilidades é bastante grande. Inclusive, Poli, tem mais algumas perguntas aqui. Uma das perguntas é qual o valor do curso, mas essa eu vou deixar para o pessoal entrar lá no seu Insta e procurar as informações lá. Mas tem quanto tempo de duração, mais ou menos? O seu curso, por exemplo, Poli, qual o tempo médio de formação? Gente, eu tenho curso para tudo. Para todos os grupos. Mas para eu ser consteladora, para eu me considerar uma consteladora, visto que não é necessário uma formação prévia, pelo que você... Não preciso ser formado em enfermagem. Né? Isso, então, qualquer pessoa pode fazer. 3 meses. 3 meses a gente faz uma formação de constelação agora. Só que assim, toda semana tem que participar da aula, né? É algo contínuo. Igual foi o que eu falei, a minha formação foi de 1 ano, né? Só que era uma vez ao mês. Então, hoje eu tenho uma formação de 3 meses. E eu tenho o curso, que é específico para bonecos também, que é de 1 dia, né? Um valor bastante acessível, que eu ensino só a técnica de bonecos. Então, é um dia, você vai estudar das 9 da manhã às 18 horas, né? Inclusive, agora, no próximo final de semana, eu vou dar um curso que vai ser não só de constelação, mas de outras terapias também integrativas, né? Então, são vários assuntos que a gente vai estar abordando também com outras pessoas que a gente está fazendo parceria, que é bastante legal. Então, assim, tem vários formatos, né? Tem aquele formato daquela pessoa que não tem muito tempo e fala assim, não, eu prefiro fazer o curso de 1 ano também. A gente tem vários formatos aí que eu tenho bastante parceiros que a gente pode estar fazendo, mas com 3 meses consegue ser constelador, super tranquilo. E é o legal que foi que eu falei, com 4 a 5 atendimentos você já paga o teu curso. Isso é uma informação legal. Tem mais uma pergunta aqui, Poli, que inclusive é de uma professora nossa aqui da casa, a professora Adriana Mafra, que inclusive é de Fernandópolis também, não sei se você conhece ou não, mas a professora está perguntando quais instrumentos você utiliza para fazer a constelação familiar e qual ligação é possível fazer com a família sistêmica. Nossa, bem legal isso. É a segunda vez já que eu ouço falar dessa terapia da família sistêmica, né? Algo que eu também não conhecia, tá? Não tenho muita propriedade para falar da família sistêmica, mas é muito parecido com constelação, tá? Isso, eu não tenho muita propriedade para estar falando sobre a família sistêmica por questão mesmo de não estar conhecendo. Mas a constelação em si, ou você faz em grupo, ou você faz individual. Tem gente, o pessoal tá aí, ó. Tem diversas formas de você constelar. Eu utilizo essas duas. Em grupos, a gente vai fazer uma formação, um grupo de pessoas, né? Na pandemia, agora pode ser feito online, tá? Eu não estou fazendo esses atendimentos agora presencial, é muito legal. Gente, quem não teve experiência ainda, participem de uma constelação, de um grupo de constelação. Sintam, vejam o que é constelação. Mesmo que vocês não querem ser constelados, vocês podem ser representante. E aí a gente traz representante do pai, da mãe, do irmão, dependendo o que vem acontecendo dentro daquele emaranhamento familiar ou empresarial. Tipo, eu tô com um problema no hospital onde eu trabalho, né? Eu tô com um problema com a minha chefe. Então, a gente vai trazer o representante do hospital, né, que é uma instituição, o representante da pessoa, o representante da chefia, da coordenação, por exemplo, e ver o que está acontecendo ali, né? A gente consegue ver isso daí, é muito legal, né? Então, assim, quem tiver a oportunidade de estar participando, tem alguns grupos também que são gratuitos, tá? Que a gente faz a constelação em grupo, depois vocês podem estar me procurando também lá pelo Insta, que eu indico vocês para estarem até mesmo conhecendo, né? E é muito legal. Ou a gente pode fazer também com os bonequinhos que eu mostrei para vocês, né? Eu tenho um tanto de bonequinhos aqui, que esses daqui são representantes, né? Eu tenho alguns objetos também que eu uso como representante, do papai, da mamãe, né? De uma instituição, por exemplo. Então, a gente consegue utilizar essas ferramentas. E também tem algumas outras, para nível de curiosidade, né? Que o pessoal trabalha um tanto, constelação
com cavalos, tem constelação xamânica, tem todos alguns outros que quem gosta de estar trabalhando, né? Igual tem veterinários que são consteladores hoje. Você consegue fazer um tratamento com os animais. É um ramo diferente que está aparecendo aí. Respondi? Nossa, respondeu com certeza. Poli, agora é uma pergunta minha. Tá chegando mais perguntas aqui, mas essa daqui é minha. Se eu fizer uma constelação, né? Quanto tempo eu não sei se é paciente, se é cliente, o indivíduo que é constelado, quanto tempo que ele consegue, por exemplo, notar uma diferença naquele problema que ele levou para terapia? Ótima, Thaís. Ótima pergunta, sim. Inclusive, tem aquelas pessoas ansiosas, né, que fazem a constelação e querem mudar de um dia para outro. Gente, eu garanto para vocês. Eu já vi uma constelação em um dia, certo? A pessoa ir no outro dia fazer outra constelação, porque não existe continuidade de uma constelação que você abriu, né? Você vai fazer uma outra constelação no dia. A pessoa mudar totalmente a percepção, certo? Legal. Então, assim, de um dia para outro consegue. Esses dias atrás, eu atendi uma amiga minha de infância. Ela falou: Poliana, o que você fez comigo? O que você fez? A pessoa está me tratando diferente. Eu falei: não é a pessoa que está te tratando diferente. Você está olhando essa pessoa diferente, você já está... ela está me tratando diferente, ela nunca me tratou desse jeito. Eu falei: não, você está diferente com ela também, pode ter certeza. E assim, que vê uma mudança significativa, assim, muito rápida, mas vai da pessoa. Não, a constelação não faz milagres, as pessoas fazem milagres com elas próprias. Entendeu? Eu já tive paciente, cliente, enfim, que eu atendi. Poliana, eu quero fazer outra constelação porque eu tenho mais coisa para resolver na minha vida. Eu falei: calma. Ah, não, vamos fazer. E aí tava tendo problemas no relacionamento, né? Não tava dando certo. E tava um relacionamento abusivo, né? E a pessoa não enxergava isso daí. E aí você tem que tomar cuidado para não traumatizar. E aí a pessoa me encheu tanto saco, falei: se você quiser procurar outra pessoa, você pode procurar, eu não vou fazer, você não está preparada ainda. Acabei fazendo, eu falei: tá vendo? Passou uns 2, 3 meses, fiz, a pessoa não mudou de jeito nenhum. Aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, eu vou botar você para trabalhar. Foi bem quando eu comecei a montar grupos lá em São Paulo. Eu tô precisando montar um grupo aqui, só que eu não conheço muita gente. Então faz o seguinte, vamos fazer uma troca de trabalho aí. Você já pagou 2 constelações, e aí, né? Tô querendo fazer uma constelação em grupo. Monta um grupo para mim que eu vou constelar você. Pode ir lá, pode montar, que você combina um dia que eu vou estar presente lá. Só desse movimento que ela fazia totalmente diferente na vida dela querer algo que ela queria realmente resolver, ela olhou, ela viu aquilo, passou por um processo bem assim, de mudança mesmo, né, de enxergar, falou: nossa, mas é isso, né, porque na constelação, quando a gente pega pessoas para fazer representantes, né, por exemplo, Thaís, você está representando alguém, então eu como consteladora, eu vou perguntar para você o que você está sentindo, né, e você vai me trazer informação: parece que eu não estou me sentindo muito bem. Você entra no campo mórfico da pessoa, é algo que os consteladores estudam, um campo mórfico, tá? Não vou entrar nesse assunto, que é um assunto bastante denso. E fiquei na curiosidade também, quem quiser procurar a respeito do campo mórfico, Rupert Sheldrake, é bastante legal, né? São cientistas que vêm estudando, né? E é muito legal, porque trazem informações para a pessoa, às vezes num start, assim, a pessoa muda de vida. Eu teve várias coisas, para mim, que a constelação, assim, mudou de uma hora para outra, né, assim, de você ver e falar: nossa, como que... É questão que as fichas vai caindo. Tem coisas que acontecem na constelação, que você faz uma constelação hoje, eu estou falando por mim até mesmo, né, de quando eu fiz a minha constelação, contei lá no início da live, falando que eu procurei advogada, que ela fez aquela constelação para mim, aquilo lá não tinha caído da minha ficha. Um ano depois, eu nem lembrava mais o que a gente tinha falado, aconteceu uma situação na minha família bastante assim, que mexeu bastante comigo, né? E nessa situação eu falei: nossa, é aquilo lá da constelação.
né? E mudou todo. E aí eu vi o tanto que foi importante aquela sessão de 1 ano atrás que eu tinha feito, que foi fazer sentido bem depois, né? Então. Legal. Ô, Poli, a última. Tá chegando mais perguntas? Então, só essa e mais uma, viu, Gui? Na constelação, é possível alguma coisa parecida com uma regressão? Olha, são coisas completamente diferentes, né? Foi o que eu falei, tem pessoas e pessoas trabalhando com várias técnicas diferentes de constelação, né? Então, assim, eu não falo da regressão, acho que você pode utilizar coisas da constelação na regressão, não sei, né? Enfim. Mas a constelação você trabalha com a ancestralidade, coisas que aconteceu no passado na sua família, né? Então, assim, você não vai fazer uma regressão e você voltar lá no passado, não é isso, você não vai voltar no passado. Mas a gente consegue entender algumas coisas que aconteceu lá no passado. Isso pode acontecer, Thaís, até 5 gerações antes da gente, como também coisas que eu faço agora que pode afetar 5 gerações depois. Isso até mesmo nos padrões de repetição de doença. Então, a gente consegue fazer uma ressignificação dessa questão, né? Para não poder passar para os filhos, né? Os filhos, nossos filhos, enfim. Então, a gente consegue trabalhar com as nossas ancestralidades. Não é uma questão de regressão. Ô, Poli, a professora Fabiana está perguntando quanto tempo demora uma sessão? Depende. Depende do constelador, depende da pessoa. As minhas sessões duravam em torno de 1 hora e meia, né? Depende, assim, se a pessoa já fez alguma sessão, porque eu gosto de contar um pouquinho da história, o que é constelação, né? Então, assim, se a pessoa vai fazer a primeira sessão comigo, é 1 hora e meia, 2 horas. Mas tem pessoas que passam um pouco mais. Mas eu vou até onde também a gente consegue trabalhar de uma forma bacana, né? A gente não vai querer resolver também a vida toda da pessoa. Então, a gente tem que ir por etapas. Entendi. Poli, e tem um aluno nosso do último ano perguntando sobre a constelação pode ajudar na interpretação de um xamânico? Eu não sei nem o que é xamânico direito. Eu que fui para a aldeia, a gente viu muita questão do xamanismo, né? Do xamanismo. Trabalho com os pajés. Tem algumas constelações que o pessoal, eu sei que utilizam. Não é minha área, tá, gente? Eu conheço só mais da organizacional, da familiar. Mas tem algumas pessoas que utilizam tambores em constelação, essa parte do xamanismo. Eu não sei te falar muito sobre, mas tem. Tem pessoas Legal, que trabalham com. Nossa, que aula, hein, Poli? Nossa, aprendi se deixar, muito. a gente vai ficar aqui até meia-noite, 1 hora, 2 horas, e a gente vai. Com certeza. Nossa, a gente veio para falar só sobre empreendedorismo e acabamos falando sobre muitas outras coisas e agradecer sobre todo esse conhecimento que você trouxe e deixar ainda um chamamento aí para os nossos alunos, né, que se sintam na condição de possíveis empreendedores, sejam os nossos alunos. Professora Valéria aqui mandando um muito obrigada, nossa amiga lá de Fernandópolis. Acho que você conhece a professora Valéria, uma querida. Está aqui com seus alunos também, professora também, professora Flávia, enfim, todos parabenizando aqui pela live. E o empreendedorismo que possa nascer no coração dos meninos aí, porque o mundo precisa de empreendedores, tem muita coisa para ser feita. Eu trabalho aí com a área de gestão da qualidade, estou nesse processo aí de tentar fazer alguma coisa também na área do empreendedorismo, com a Solquali, com tantos projetos e aqui dentro da faculdade também tentando motivar esses meninos. E o que você poderia deixar aí de mensagem final para a gente, Poli? Assim, nossa, depois de tanta coisa, né, assim, eu acredito, Thaís, que a questão, façam aquilo com amor, né, aquilo que vocês gostam, né, não façam por dinheiro, tá, procurem algo que realmente vocês
reconectem consigo mesmo, né? Às vezes a gente viu que, tanto lá atrás, quando eu fiz enfermagem em 2001, 2000, o pessoal, eu vou fazer enfermagem porque ganha muito dinheiro enfermeiro, né? Naquela época. Mentiram pra gente, né? Mentiram pra gente. Porque, assim, dá para ganhar? Dá. Tem as pessoas que... Dá para ganhar, né? Eu já tive trabalhos que eu ganhei muito bem, né? Mas, assim, eu acho que é a questão de você fazer aquilo com amor, né? Não adianta você estar ganhando bem, igual eu estava ganhando bem, bem legal lá em São Paulo, né? Só que para mim e minha família já não estava mais legal, então eu tive que abrir mão disso daí, né? Eu falei assim, né? Eu vou abrir mão de ter uma segurança maior para minha família, né? Por mim, então, assim, é questão de colocar na balança, né? Tudo em equilíbrio, né? E o que é melhor para você? Vim para o interior, né? Me lasquei, ganhando 3, 4 vezes a menos, mas a constelação, né? Veio me proporcionar isso daí. Acho que aquilo que a gente faz com amor, então faça aquilo com amor. Gente, quem não gosta da enfermagem, rasga o diploma e fala, não é para mim, né? Então, busquem as coisas, fazer as coisas com amor. Eu vejo dessa forma. Legal, Poli. Professora Helena, quer deixar alguma consideração final? Eu só agradecer, estou louca para fazer esse curso. Você já percebeu no começo que eu preciso dessa constelação, né, professora, né, Poliana? Já vou me inscrever. Mas, assim, eu vi com os alunos também, estão gostando, estão todos curiosos. Eu aprendi muito sobre a constelação, né, o início, né, agora quero sim me aprofundar. Eu quero agradecer por estar conosco essa noite, né, agradecer também a professora Thais aí, foi realmente muito esclarecedor e trouxe uma novidade para a gente, né, porque a gente já ouvimos falar, né, agora nós estamos nos aprofundando para buscar mais, tá? Muito obrigada mesmo pela noite de hoje, tá bom? Obrigada aí, Thaís. Gente, eu que agradeço aí pelo convite de vocês, pelos alunos estarem participando, foi assim, bem, bem legal mesmo, viu? Gratidão mesmo. Olha, a gente que agradeço você dispor o seu tempo, que eu sei que é precioso, eu sei que é valioso, e a professora Helena por sempre acolher aí as nossas ideias, aos alunos que estiveram presentes, a gente agradece demais, e bora empreender. Quem quiser, então, mais informações, repete aí o Insta, Poli, para quem quiser mais informações. Poliloverbeck.consteladora. Polilover, só pular, Polilover. Já aparece. Tem chat já. Isso. As meninas colocaram no chat já. Legal. Vou pedir para os meninos colocarem também aí, quem quiser mais informações sobre gestão da qualidade, vai lá no Insta da Soulquali também, vender meu peixe aqui também, Poli. A Poli isso aí. A Poli está nessa ponta também aí da gestão da qualidade, iniciando uma caminhada aí em parceria. E o importante é que a gente consiga, com tudo isso, motivar aí que os nossos futuros egressos, futuros enfermeiros, possam aí trilhar novos caminhos. Pode ser enfermeiro de saúde pública, pode ser enfermeiro de hospital, mas pode ser constelador, pode ser auditor, pode ser tantas outras coisas, professores, e esse mundo tem muitas possibilidades. Não acredito que a enfermagem esteja saturada, porque tem tanta coisa que o enfermeiro pode fazer, gente, mas tanto problema para a gente resolver nesse mundo. Só basta a gente querer estudar, dedicar, e realmente não é de graça, né? A gente tem que ter horas de dedicação, horas de estudo, mas vale a pena pelo tanto que a gente cresce, vale a pena financeiramente também, e vale a pena porque a gente se desenvolve, aprende muito, vai encontrando pessoas maravilhosas assim no caminho que valem muito a pena. Certo, pessoal? Helena, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos encerrar, estamos encerrando. Ela me pediu para não passar de 1h30, deu 1h25, Helena. Estamos encerrando, eu também estou vendo aqui os alunos do primeiro termo, Poliana, então, assim, eles estão entrando, né, veio essa pandemia, e agora, de repente, uma coisa nova, né, então eles estão todos, assim, né, aflorados. Realmente, né, veio tudo novo, constelação para eles, né, os outros já tinham ideias, o pessoal do primeiro está todo aflorado, né,
já procurando e já querendo fazer. Realmente é muito legal, né? Muito obrigado mesmo. Espero que, na hora que essa pandemia passar, nós podemos trazer você presencial aqui também, né? Para fazer uma né, constelação com a gente, né, Ana? Opa, vamos sim. Nossa, vai ser um prazer, tá bom? Vai. Muito obrigada mesmo, viu? Tá. Até mais. Ótima noite, pessoal. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau. Beijo, Poli. Tchau, tchau. Beijo, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.